Olá, Nubetes! E a quinta-feira descolada chegou e eu trouxe uma costa descolada para você. Só que tem uma porção de cálculozinho que tem que ser muito bem feito, então esse ensinamento é bem legal. A gente vai aprender esse molde já. E foi a Cássia Oliveira, que mora em Araraquara, São Paulo, que mandou pra gente essa foto pedindo que a gente ensinasse a fazer essas costas aí. Na verdade, a foto é uma blusa, mas eu acho que vai ficar muito lindo como vestido. Acho que um tecido bom para fazer essa peça seria a tricoline, porque a tricoline é um pouquinho mais encorpada, e aí esses travessões das costas eles vão responder bem no tecido mais encorpado. Tá gostando dos moldes que a gente traz para você? Tá gostando de não ter que pagar para assistir? Pois é, porque aqui é um projeto de profissionalização gratuita e você pode ser um mantenedor deste projeto, através do nosso Clube do Pix, doando R$1 por cada vídeo que você gostar. Se você não puder fazer isso, mas ainda assim você quer dar um incentivo para nós, curta, comenta, compartilha, e se você não é inscrito, não perca mais tempo, se inscreva, ative o sininho para receber notificação e fique por aqui, porque aqui a gente tem 5 aulas por semana. Inclusive, na quarta-feira é a aula de corte e costura. Essa aula é um espetáculo. Filma tudo ali, ó, todos os detalhezinhos muito bem explicadinhos para você não perder nada. Tá em dúvida? Tem um pouquinho de dificuldade nessa parte? Então vai lá, assina o canal, se inscreva, é tão baratinho, custa R$ 7,99 por mês e você vai receber uma aula toda semana. Mande sua sugestão, a gente tem um WhatsApp, ó, só pra isso, tá? Foto, nome, cidade e fica aí, ó, torcendo aí pro seu modelo ser escolhido. Olha só esses esquadros com a nossa logomarca, tem de acrílico, tem de MDF e a gente tem para vender. Tem a miniatura também, tá? Se você for um estudante de moda e quiser fazer tudo pequenininho para guardar no arquivo. Então, por favor, entre lá na nossa loja, dá uma olhadinha se você precisa de alguma coisa. Tem as bases lá, as bases do P até o G3, bases que são totalmente testadas e aprovadas para você começar a fazer as interpretações dos nossos modelos seguindo aqui os 600 vídeos que nós temos disponíveis para você. E todas essas informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário, que eu coloco todos os links e deixo fixado. E agora, não vamos perder mais tempo, né? Vamos fazer esse costão desse vestido? Já fiz até um esboço aqui como é que vai ser esse vestido, tá? Ele tem um recorte aqui atrás, tá vendo? Fazendo com que as costas fiquem peladas. É um aprendizado bem rico essa parte aqui. Eu vou fazer um cós aqui com 4 centímetros, vou jogar um zíper aqui no meio e vou fazer uma saia com um pouco de volume aqui embaixo. Vou fazer um vestido. Se as costas são peladas, tem decote profundo, o decote da frente tem que ser alto. Se o decote da frente é profundo, o das costas tem que ser alto ou ter aqui um travessão para segurar, porque olha só, se você coloca um decote profundo aqui atrás e um decote profundo lá na frente, esse ombro aqui fica inseguro e com uma tendência de ficar caindo, abrindo. Essa base aqui é a minha base, tá? Do meu corpo, e ela tem essas medidas aqui, que é a medida do meu corpo. Eu peguei a base M e adaptei para minha medida. Só que, tá vendo aqui que minha cintura tá 80? Eu acabei de medir agora aqui, minha cintura agora é 84, eu dei uma engordadinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adaptação e você vai aprender mais essa agora, tá? Então, olha só. Se a minha cintura, aqui na minha base, somando frente e costas, dá 80, e eu preciso que ela seja 84, tá faltando 4 centímetros. Então, se eu aumentar um em cada lateral da frente e um em cada lateral das costas, eu tenho os 4 centímetros, não tenho? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou adaptar pro tamanho que minha cintura está agora. Porque se eu for fazer ela na costura, depois eu vou usar essa peça. Então, eu coloco 1 centímetro ali, ó, e trago esse 1 centímetro para cá. O meu busto vai continuar o mesmo e minha cintura aumentou para 84. E na base de costas, ó, copiei aqui a minha base de costas, eu vou fazer também 1 centímetro a mais aqui, ó. Certo? E agora, a minha cintura já bate com o tamanho que ela tá hoje. Essa adaptação você pode fazer nas bases que você comprou aqui com a gente, tá? Pode adaptar para uma cintura maior, para uma cintura menor, que às vezes você ou a sua cliente não tem exatamente os tamanhos que tem na nossa base, tá? Quando a gente for fazer a saia, a gente vai usar o mesmo método. Vai aumentar 1 centímetrozinho aqui, porque o restante, as medidas estão batendo. O busto e o quadril estão batendo. Aprenderam mais essa? Então vamos começar a fazer o nosso molde? Então, como eu falei, né? Eu já copiei aqui as bases. Eu vou fazer dessa vez esse molde em 2 etapas, tá? Eu vou fazer a parte de cima da blusa, ou seja, daqui, ó.
tá? Do cós pra cima, eu vou fazer, depois eu vou fazer só a saia, pra não ficar com aquele papelão grandão aqui em cima da mesa, fica mais difícil de trabalhar. Então, eu vou fazer em 2 etapas. Então, já adaptei aqui, tudo direitinho, vou fazer a parte da frente dessa blusa. Como a nossa blusa não tem manga, e o ombro também não é muito pequenininho, eu vou afastar aqui 2,5 cm, ó, dessa parte aqui. Vou afastar 2,5 e aqui embaixo eu vou dar uma folga, só para ela não ficar assim incomodando embaixo do braço, vou dar uma folguinha de 1,5, tá? Essa blusa, gente, ela não tem vestibilidade na lateral, tá? Ela é justinha, toda certinha no corpo. Então, interpretada essa cava aqui, quer dizer, já marquei aqui, já marquei ali, agora eu vou fazer a cava. Essa aqui é a cava da frente que eu tô fazendo, tá? Se você perceber, você vai ver que aqui nessa curva eu tiro menos tecido do que eu tiro aqui e aqui, tá? É normal para não ficar aparecendo aquela gordurinha que a gente tem aqui. Bom, pelo menos eu tenho, né? Bom, eu tenho de um lado, né, gente? Porque do lado que eu não tenho o seio que eu perdi na época do câncer, eu não tenho mais nenhuma gordura que fica diferente. Eu nem sei se eu vou conseguir usar esse vestido. Porque aqui atrás, ó, nas minhas costas, aqui atrás eu tenho uma cicatriz enorme. Porque eu tive que tirar músculo, pele e gordura das costas para poder reconstruir o peito, que acabou nem dando certo. Então, eu não sei nem se eu vou usar, mas enfim, vamos fazer. Vamos ver depois. Vocês me dão opinião. Se eu devo usar ou não, se eu vou ficar muito ridícula. Bom, vamos lá. Vamos continuar, né? O decote aqui eu também vou afastar um pouquinho aqui. Então, ó, eu afastei 2,5 ali, tá? Aqui eu vou afastar também 2,5. Vou ficar com esse tamanho de ombro aqui, que tá bom. Então, 2,5 aqui e 2,5 aqui, tá? Esse decote eu não vou abaixar muito. Eu vou abaixar aqui mais ou menos uns 2 centímetros e vou refazer. Vai ficar um decotinho assim redondo, mas não vai ficar arriado, tá? Ele vai ficar mais pra altinho do que pra baixo, do que pra decote baixo. Pronto. Agora, gente, é o seguinte. Esse pedaço aqui, ó, tá eliminado. Não vamos usar. Esse pedaço aqui está eliminado. Nós não vamos usar, ok? Como essa blusa é muito justinha, ela tem que ficar bem certinha no corpo, para isso aqui vestir bem. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer um recortezinho aqui, vou fazer um recorte princesa aqui, tá? Vou trazer um recorte para cá e vou eliminar essas duas pences aqui. Essa aqui, inclusive, eu elimino ela dentro do recorte mesmo. Só que eu quero ela bem justinha aqui, ó. Logo abaixo do busto, eu quero ela bem encorpadinha, bem justinha aqui embaixo do busto. Eu vou pegar aqui do mamilo para baixo e vou medir 8 centímetros para o P, 9 para o M, 10 para o G, tá? Vou fazendo assim. Fiz a marcação aqui. Agora você faz assim, ó. Essa quantidade de centímetros que tem aqui embaixo, que aqui na minha base é 2,5, eu vou trazer para cá e vou distribuir para os dois lados igual e vou subir essa pence aqui reta, ó. Ela sobe reta até aqui e depois ela faz esse mesmo movimento aqui em direção ao mamilo. Certo? Então, entrou um pouquinho mais de tecido aqui, ó. Dentro dessa pence. Isso significa que ele vai apertar um pouquinho mais embaixo do busto. E agora daqui para lá, eu vou fazer a minha curva para fazer aquele recorte princesa, tá? A curva aqui é suave, tá? Nada muito encurvado. Ó, uma curvinha bem suavezinha, ok? Então aqui quando eu retirar, descolar esse pedaço desse, eu vou eliminar essa pence aqui também. Vou dobrar ela, tá? E aqui também, gente, eu não posso deixar isso aqui sobrando, porque essa cava aqui é para receber manga. Então eu preciso fazer uma beliscadinha aqui. Quem nunca, né, gente? Quem nunca comprou uma blusa, vestiu e falou, precisava fazer uma pencezinha aqui nessa cava. É porque a modelista não fez essa correção aqui, ó. A modelista da peça que você comprou não fez essa correção. Você pode pegar aqui, ó, 2 centímetros. A partir do G para frente, você pode aumentar de meio e meio, tá? Aí você pode botar PM, você bota 2. O G tu bota 2,5, o GG tu bota 3, tá? Isso aqui também, na hora que eu tirar, eu vou dobrar ela. Porque ela vai fazer isso aqui diminuir, ó. Essa curva aqui vai diminuir e não vai aparecer ali nem seu sutiã, nem seu peito, né? Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa mais aqui na frente. Ah, o cós. Vamos lá, o cós. Esse cózinho aqui vai ter 4 centímetros. E ele é totalmente da linha da cintura pra cima. Então vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó, 4. E vamos marcar aqui 4. Vamos fazer uma linha reta aqui, ó. Tá? E esse pedaço aqui é o cós. Sendo que esse pedacinho aqui do meio eu vou eliminar, tá? Pra ele poder ficar exatinho do tamanho da minha cintura. Então a interpretação da frente é isso aqui. Tudo duplo. Agora a gente vai fazer a interpretação das costas e depois a gente vai abrir os pedacinhos. Então presta atenção. Aqui no ombro eu tenho que fazer
eu botar aqui para você acompanhar, tá? Ó. Eu tenho que fazer esse ombro bater com esse. Então, eu vou também fazer as mesmas marcações que eu fiz aqui. Ó. Então, aqui eu fiz 2,5. Marco 2,5. Aqui também eu afastei 2,5. Agora eu tenho aqui o mesmo ombro que vai bater com esse, ok? Aqui, ó, eu arriei 1,5. Lembra disso? Confirmar aqui, ó. Isso mesmo. Então, aqui eu venho, ó, 1,5. E agora eu vou fazer a cava das costas. Vou fazer a mesma coisa, ó, ligar um ponto no outro aqui, tá? Pronto. Esse pedacinho aqui, ele já será eliminado também. Não vou usar. Certo? Agora, eu preciso fazer o recorte das costas. Agora é o mistério, ó. Vamos lá. Esse pedaço aqui não é muito grande não, tá, gente? Eu acho que essas costas devem terminar mais ou menos onde está esse ponto aqui da minha pence. Eu vou fazer uma linha reta daqui até naquele ponto lá, tá? Deixa a pence quietinha aí que a gente já vai resolver a vida dela. Ó. Só que se eu deixar esse pedaço de tecido aqui, o que vai acontecer? Minhas costas vai ficar maior. Então eu pego a medida dessa pence aqui, ó, 3 centímetros. E retiro ela na lateral. Você pode retirar ela na lateral, porque se eu retirar aqui no meio, olha só, se eu for retirar ela aqui no meio, eu vou entortar essa linha aqui. Então eu tiro lá, que é muito mais fácil e dá o mesmo resultado. Então, ó, tirei aqui esse pedacinho que eu vou eliminar, e essa pence aqui, ó, eu não vou fazer. Tá? Então fiquei com esse pedaço aqui que é a parte da lateral. Calma que nós estamos chegando lá. Agora, a gente vai marcar os 4 centímetros do cós. Marcar aqui. E vou marcar aqui. O cós vem todinho, ó. Começa na lateral, para aqui no meio. Aqui tem o zíper, ó. Tá? Então, vou marcar aqui o cós. E aqui eu não vou precisar nem pensar em retirar isso, porque essa medida aqui já foi retirada lá. Então, ele já tá do tamanho que é a minha cintura agora. Então, agora é uma parte importante, tá? Para você fazer isso com um pouquinho mais de exatidão, eu te aconselho a fazer isso aqui que eu vou fazer. Ó, pega o pedaço de papel aqui, cola ele. Colou. Agora você vai dobrar exatamente no meio desse molde das costas. Ó, vou copiar essa linha aqui, vou copiar um pedacinho do ombro e vou copiar essa linha aqui que é a linha do cós. Quando eu abro, ó, esse vão aqui é esse vão central aqui, tá ok? Então vamos fazer os travessões. Vamos lá, ó. A gente tem que deixar uma distância grande entre a ponta do ombro e o primeiro. Então, vamos medir aqui, ó. Vamos deixar aqui 12 centímetros, tá? Ó. Deixei o primeiro aqui. Agora, deixa eu marcar do lado de cá também. Vamos fazendo dos dois lados que é pra gente não errar, ó. 12 centímetros, tá vendo? Agora, você deixa aqui, ó, a distância que é o primeiro travessão. Então, nós vamos fazer ele com 4 centímetros, pode ser? 4. Então, vamos fazer ele com 4. Aí, eu vou deixar uma distância de 4 pro outro. Aí boto mais 4. E aí eu faço o segundo travessão. 4. Certo? Então aqui sai o primeiro travessão e aqui sai o segundo travessão. Agora vamos medir a distância daqui de baixo para cima. Então vou botar aqui 4 centímetros também. Aí esse travessão aqui, ó, vai vir e vai terminar aqui. Então ele termina também com 4 centímetros. Vou botar de novo a distância de 4 centímetros e vou fazer mais 4 para o segundo. Então, estou usando tudo 4. Agora, eu vou ligar com lápis para ver se vai ficar bom. Porque se não ficar bom, eu faço de outro jeito, tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó. Primeiro travessão começa aqui e vem até aqui. Aí, aqui é o outro lado desse mesmo travessão, ó. Certo? Segundo travessão começa aqui, vem até aqui. Ó. Certo? Ó, um travessão, 2 travessões. E os outros travessões? Vamos desenhar também para ver se fica bom? Passa por baixo desse, vem aqui, termina ali. Ó. Aí aqui é a outra parte dele, ó. Passa por baixo desse, vem aqui, termina ali. O outro travessão, ó, pega aqui. Tá vendo que você tá só desenhando? Você tá desenhando exatamente o que tem lá, ó. Eu acho que meu cálculo deu certinho. Vê se não ficou igualzinho, olha. Não é difícil. Se você for tentar fazer ele assim, ó.
a interpretação dele assim em metade das costas, eu acho que você não vai ter uma visão tão boa como fazendo ele assim aberto. Assim você tá visualizando tudo direitinho, ó. Tá vendo? Agora, para abrir cada parte desse molde, a gente faz assim, né? Vamos copiar aqui, ó. Esse aqui, que é o das costas. Tem um detalhe que a gente vai fazer aqui, tá? Um pulo de gato que a gente vai fazer aqui. Ó. Tá? Copiei. Antes de eu tirar ele daqui, eu preciso fazer a marcação de todos esses piques aqui. Então você vem e já marca aqui, ó. Todos os piques. Eles são de 4 em 4, né, centímetros. Qual é o pulo de gato que eu tenho para fazer aqui? 2 diferentes, tá? Nessa parte do ombro aqui, você vai retirar 1 centímetro e vai refazer essa reta aqui. Isso é necessário, tá? Por quê? Porque as costas costumam dar uma babadada aqui, tá? E uma outra coisa que você vai fazer é aqui no último, tá vendo? Você vai retirar 1 centímetro e vai refazer essa reta aqui. O restante, você obedece exatamente como ele está. Ombro, não dou nada. 1 centímetro de margem de costura na parte central. Aqui onde eu vou pregar no cós, preciso de margem de costura. Aqui na lateral não preciso. E na cava eu preciso. Essa parte aqui, que eu tô cortando, ela vai ser dupla. Então, se ela vai ser dupla, eu preciso de 2 para esse lado e 2 para esse lado, certo? Então, ela vai ser 4 vezes 2 pares. Eu vou colocar o fio na mesma direção desse corte aqui, que é o risco central, certo? E vou anotar aqui que ele é 4 vezes 2 pares. Se você não sabe qual é a diferença de 4 vezes para 4 vezes 2 pares, a gente tem um vídeo aqui na Dicas de Ouro ensinando por que que às vezes a peça tem que ser cortada em pares. Se você assistir lá, você nunca mais vai ter dúvida. Ó. Tudo marcadinho, bonitinho. O outro pedaço que tem são os travessões. Esse travessão e esse são o mesmo molde. E esse travessão e esse são o mesmo molde. Então, como é que a gente faz? Vamos tirar daqui essa parte para facilitar a nossa vida. A gente já fez a lateral, né? Então, aqui provavelmente eu vou ter 2 moldes. Esse aqui deve ter um pouquinho de diferença, esse aqui deve ter um pouquinho de diferença para esse. Se não tiver diferença quase nenhuma, a gente usa o mesmo molde. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar o primeiro, que é o de cima, vou dobrar aqui onde ele vai ser dobrado. Ó, tá? Dobrei. E eu vou pegar o papel e vou também dobrar. Aí eu boto ele aqui na dobra. Na dobra. E copio ele. Vou copiar aqui. Copio aqui. E copio essa lateral aqui. Eu vou precisar dar para costura aqui para fechar e virar. Ó. Tá? Para fechar e virar. Preciso dar para costura aqui para poder embutir nas costas. Nos 2 lados eu preciso dar margem de costura. Tá ok? Então o primeiro ficou pronto. As minhas costas ali que eu fiz na minha base, gente, ela não ficou tão assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela não ficou tão fechadinha assim, porque eu tenho a cintura muito larga. A minha cintura aqui, ó, ela não é igual dessa moça aqui que é toda fininha assim. O meu corpo, ele desce mais assim, ó. Então acabou que esse risco aqui ficou um pouquinho mais pra fora, ficou meio reto aqui na lateral. Não ficou tão cruzadinho igual tá ali. Agora eu vou pegar esse molde aqui, ó, tá vendo? Que esse é o primeiro, aqui, certo? Eu vou colocar em cima do de baixo para ver se eles são iguais. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei ali onde começa as costas. E quando ele termina aqui, ó, o de baixo tá meio centímetrozinho mais curto do que esse. Então é só eu pegar aqui, ó, dobrar o tecido. Aliás, o papel, né? Por enquanto ainda não é tecido. Dobro o papel, coloco esse travessão aqui em cima, né? O outro é meio centímetro menor, né? E vou cortar aqui, tá vendo aqui, ó? Vou tirar meio centímetro, ó. Olha lá. Pronto. Esse aqui é o travessão inferior e aquele outro é o travessão superior. Esses travessões nós vamos ter que entretelar para ele ficar firme, tá?
Tem que botar entretela nele. Fio. Aí eu vou escrever nele aqui, ó, superior. Quando eu estiver montando a peça, eu não posso errar isso, tá? 2 vezes. E é com entretela. Então, 2 vezes entretela. 4 vezes. E tem que ser... Oh, desculpe, gente. 2 vezes. É 2 esse e 2 esse. Errei, tá? E 2 vezes entretela. E esse aqui é o inferior. E nas costas, acabei de lembrar, gente, que a gente tem que tirar aqui o cós, né? Eu cortei o negócio fora e não tinha feito ainda o molde do cós. Eu devia ter feito o molde do cós primeiro. Mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Pode ser feito assim, desse jeito também, ó. Só tô voltando ele pra cá pra gente poder fazer esse cós direitinho, tá? Vamos copiar ele. Esse cós não vai poder ser dobrado em lugar nenhum, porque aqui embaixo a gente vai colocar a saia e aqui em cima a gente tem que embutir as costas, tá? Então ele tem que ser realmente cortado em todas as vias. Copia ele. Aqui é o centro dele, né, ó, vai levar o zíper, tá? Opa. Copiei ele. E aqui eu vou marcar, ó, com um piquezinho, onde termina aquela parte das costas, tá bom? Pronto. Eu vou precisar colocar aqui pra cima 1 centímetro de costura. Vou precisar colocar pra baixo, onde vai pregar a saia, 1 centímetro de costura. E nessa parte central, que vai receber o zíper, também vou colocar aqui 1 centímetro de costura. Só a lateral que não precisa de nada. Pronto. E eu não posso esquecer de dar esse pique aqui, ó. E aqui eu vou colocar uma chave e vou botar assim, ó. Blusa. Porque tem que encaixar a blusa ali. Vou colocar o fio em pé. Vou cortar esse cós aqui 4 vezes. E vão ser dois pares. Vou mandar um beijinho aqui para Gildete Barreira. A Gildete mora em Porto Nacional, Tocantins. Nunca ouvi falar nesse lugar, gente. Então, um beijão pro pessoal de Porto Nacional. Beijão para Gildete. Queria mandar também para Sandra Rocha. Ela mora em Marituba, que fica em Belém, Belém do Pará. Muito obrigada pela tua companhia, minha amada. Essa parte central aqui na dobra, ó. Tá? Coloquei na dobra. Deixa eu fixar aqui com a pedra. Aqui é fácil, aqui você não tem muita dúvida. É só você copiar, copia a parte central da pence, a cava, decote e ombro. Pronto. E aqui, com exceção do ombro, o resto tudo você dá margem de costura. Aqui porque eu vou pregar no cós, aqui porque eu vou pregar na recorte lateral. A cava, porque eu mexi lá na cava, então ela não tá original. Decote, né, porque é duplo, eu tenho que fechar e virar. E o ombro já tem costura. Aquela beliscadinha de ombro que a gente deu lá nas costas, a gente não dá aqui, tá? E esse pedacinho aqui central, eu vou botar aqui, ó. Eu vou cortar ele 2 vezes, vou fazer o cós. Então já fiz o central, agora eu vou fazer o cós. Ó, olha onde vai lá o coisinho, hein? Prestou atenção? Esse pedacinho aqui tem que ser eliminado, porque esse pedacinho aqui seria uma pence, ó. Já escondi ele, certo? E aqui, como na frente ele é inteiro, ele não leva zíper, não leva nada, ele é dobrado. Então eu vou precisar dobrar o papel para tirar esse cós aqui. Vou aproveitar aqui que eu já tô com o papel dobrado, ó. Vou pegar essa dobra, vou botar aqui. Certo? E vou copiar esse cós aqui. Depois eu vou acertar com a régua para ficar bem retinho, tá? Vou mostrar para vocês agora mesmo. Copiei, tá? Agora eu venho aqui com a régua, né, com o esquadro, ó. Vou reforçar esse risco aqui para ele ficar bem reto. E esse aqui também, ó. E eu vou precisar colocar 1 centímetro de costura aqui, certo? E 1 centímetro de costura aqui. Em cima, porque vai pregar na blusa. Embaixo, porque vai pregar na saia. Tá prontinho nosso cós. Aqui na lateral já tem costura, né? Na nossa base já tem costura. Eu vou botar aqui na minha dobra, vou botar pique pra cima e pique pra baixo. Nem preciso sinalizar nada, porque ele é igual, ó. Como minha cintura é muito reta.
Aqui não deu nem quina. Ai, meu Deus do céu, preciso me cuidar. Preciso ir pra academia, gente. Alguém me dá uma força aí, que eu não consigo ter ânimo. Me fala uma palavra de incentivo. Ó, então esse aqui é o cós. Fio na dobra. Vou cortar ele 2 vezes. Pronto. Essa lateral, na verdade, é assim, ó. A frente está excluída. Essa pence aqui também está excluída, ó. Então eu já vou cortar ele aqui, ó. Vem aqui, pega perto do mamilo. Aí eu subo nesse recorte aqui. Essa pence, eu vou eliminar ela completamente. Não tem necessidade de eu fazer a pence se eu tô dentro de um recorte, né? Então eu pego e simplesmente não faço a pence. Eu faço isso aqui, ó, com ela. Escondo ela aqui, ó. Tá vendo que aqui descasou? Por isso que eu deixei esse pedaço de papel. Pra gente poder fazer a correção, ó. Viu? E essa outra pence aqui, que é a pence corretiva, que é para não dar boca na sua cava, você faz o mesmo processo. Corta, aí você vem, ó, esconde ela aqui, tá? Pronto. Agora aqui onde deu esse dentinho, você vai fazer uma nova reta. Você vai juntar esse ponto aqui com essa cavinha ali, ó. Faz ela ficar bem retinha. Viu? Isso aí, ó. Esse pedacinho aqui a gente vai eliminar. Certo? E aqui é a nossa nova cava já com aquela correçãozinha que belisca ali. Esse aqui é o moldezinho da lateral. Esse bico aqui que tá bem quadradinho, tá vendo? Você pode arredondar ele um pouquinho, tirar aqui tipo um meio centímetrozinho, ó. E arredondar ele um pouquinho, ó. Pra ele ficar com uma anatomia melhor. E agora é só você copiar, dando margem de costura. Eu vou deixar para costura no recorte, na cava e na barra. A lateral eu não preciso, porque a nossa base já tem costura. Outra coisa, tá? A gente nunca faz o molde para dar margem de costura na hora que estiver cortando o pano, tá? Isso tá errado. Eu já cansei de ver isso na internet, pessoas botando o molde em cima do tecido e depois dando margem de costura. Isso é preguiça. O certo é você cortar, copiar de novo o molde, dar a margem de costura e deixar ele pronto para ele ser cortado. Na lateral já tem. Vou dar margem aqui na cava. E vou dar margem aqui no recorte. Essa parte, ela vai casar nessa parte aqui. Então, bota um piquezinho que ajuda muito, tá? Você coloca aqui, ó, juntou aqui embaixo, as duas pontinhas, ó. Juntou a pontinha. Aqui. Aí você vem, passa a rolete aqui bem na curva, ó. Tá vendo? Aí ficou marcado na parte lateral. Você dá um pique e ficou marcado na parte central. Ó. Você dá um pique. Na hora que você estiver costurando, isso aqui ajuda bem, ó. Você vem juntando de lá até esse pique, depois você junta desse pique até a barra. Tá? É olho da costureira que eu chamo. Ó. E eu preciso dela 4 vezes também, né? 2 para esse lado e 2 para o outro lado. Então, 4 vezes e tem que ser 2 pares. Né? Como eu já expliquei antes. Gente, a parte de cima tá toda pronta, só falta a saia. Eu copiei aqui a base da minha saia. Tá vendo? Da saia frente, tá? Tô com o molde da frente aqui, ó. Ok? Copiei e marquei as duas, a marcação das pencezinhas direitinho. Então, deixa eu completar aqui meu molde para você entender o que eu vou fazer. Eu decidi que eu vou fazer esse vestido com uma saia um pouquinho rodada. Por quê? Porque pro meu tipo de corpo, que é mais quadrado, quando eu desço pra cintura, né? Eu venho assim, do busto pra cintura. Eu venho pra cintura, venho reto. Se eu pegar essa saia da cintura para baixo e fizer isso na saia, me dá a impressão que eu tenho mais cintura do que quando eu faço um vestido reto. Quando eu faço um vestido reto, parece que eu sou toda reta. Então eu gosto mais quando a saia tem um pouquinho de roda. Eu acho tão bonita que eu vou fazer essa aqui assim. Então eu vou alongar aqui o fio, medir aqui no meu corpo, da minha cintura até onde eu quero, deu 70 centímetros. Então eu vou medir aqui, ó, da cintura para baixo, 70 centímetros, que vai ser o comprimento da minha saia, tá? Esse pedaço que eu coloquei a mais aqui, ó, deixa eu ver quanto que é. 16,5, eu vou colocar aqui no final também. E aí eu vou fazer uma costura reta, ou um risco reto aqui, aumentando para a saia ficar no comprimento que eu quero. Como é que eu faço para dar um pouquinho de roda nessa saia? O primeiro movimento que eu posso fazer é pegar a minha linha de quadril, tá vendo? Tem uma leve curva aqui. Ah, eu tenho que aumentar aqui 1 centímetro, não posso esquecer, tá? Aqui eu não posso esquecer. Eu vou pegar aqui a parte mais altinha do meu quadril, que é essa parte aqui, ó, tá vendo? E já vou aumentar um pouquinho pra cá pra baixo. Posso aumentar aqui 4 centímetros, ó. Pego 4 aqui.
Ó, fiz um risco pra cá, já aumentei um pouquinho. Aqui eu tenho que aumentar um, porque a minha cintura aumentou 4 centímetros em relação àquela base que eu tenho. Então, eu venho aqui, aumento um e já faço esse um aqui também. Pronto. Ó, então, a minha cintura já ficou do tamanho que ela tem que ser, eu já aumentei um pouquinho lá na barra. Essa pence aqui, a gente vai eliminar essa pence. Então, vamos lá, ó, o processo é esse aqui. Vamos recortar essa saia. Ela vai ser dobrada aqui no meio, tá, gente? Essa parte aqui que eu tô cortando agora, ó. Ela vai ser dobrada no meio. Essa pence vai sumir. E essa aqui é a minha nova cintura, meu quadril. Ah, Nubia, tu não vai alargar o quadril? Não, sabe por quê? Porque eu vou soltar a saia. Aí ela automaticamente já vai alargar o quadril. Agora sim eu pego o papel aqui, ó, dobrado no meio. No caso, se você quiser, você não precisa nem dobrar no meio. Se você não for fazer para uma confecção, você nem precisa dobrar no meio, mas aí você tem que escrever aqui que é uma dobra, tá? Para costureira que faz roupa sob medida, elas trabalham mais assim. Mas se você trabalhar para uma confecção, gente, aí você tem que fazer o tecido dobrado, igual eu vou fazer agora, tá? Ó, vamos colocar ele aqui e vamos fazer essa saia. Só que a gente precisa dar roda nessa saia. O que você vai fazer? Você vai aproveitar a própria pence. Vai fazer um risco até a barra. Vai abrir aqui. Até a altura da pence. E essa pence aqui, você vai eliminar. Igualzinho a gente fez na do busto, ó. Corta uma perninha da pence. Vem aqui, esconde a pence. Opa, ó. Esconde a pence e cola. Quando você faz esse movimento aqui, automaticamente já entrou tecido ali embaixo. Se você quiser um pouco mais de roda nessa peça, o que você faz? Você faz mais um corte, tá? Eu quero um pouquinho mais. Vou fazer mais um cortezinho aqui. Não precisa medir nem nada não, tá? Aquele lá não precisa medir não. Aí você vem aqui, ó. Pegou a saia, colocou aqui na dobra. Vamos fixar isso aqui na dobra. Essa abertura aqui já apareceu quando a gente tirou a pence, tá? Deixa eu pegar outra pedra. Aqui, tem outra. Pronto, outra. E agora nessa outra aqui, ó, eu vou abrir a mesma coisa que tem aqui, eu vou abrir lá. 7, 7. Ó, pronto. Certo? Então agora eu já consegui fazer uma abertura boa lá embaixo para ela ficar assim com um leve godê, um godê de leve, tá? Feito isso, a gente copia. Tá vendo o quadril, gente? Entrou a largura. O quadril não vai ficar justo, não. Eu adoro essas sainhas que fazem esse movimento assim mais godezinho, porque elas me dão uma boa impressão de que tem cintura. Teve um vestido vermelho que a gente fez há pouco tempo, com franzido, que a saia ficou soltinha. Eu achei que ele veste super bem. Eu adorei ele. Agora aqui, o que a gente precisa? Aqui em cima, a gente precisa colocar 1 centímetro de costura para poder pregar no cós. Aqui, a gente não precisa de costura, porque a gente já tem. Eu vou subir levemente essa pontinha da saia aqui, para não dar bico lateral, tá? Então, eu vou tirar aqui 2 centímetros e vou fazer um novo arco até o meio da barra. Nunca passe do meio, tá? Ó, e esse pedacinho aqui, eu também vou eliminar. Ok? Se você ainda não colocou aqui 1 centímetrozinho para a bainha, você já deixa aqui 1 centímetrozinho. Vou deixar aqui, tá? Porque a bainha aqui, como isso aqui é curvo, você não consegue fazer uma bainha larga. Faz uma bainha fininha de 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Então, coloquei ali 1 centímetro e vou recortar aqui a lateral. E vou cortar aqui deixando 1 centímetro de margem de costura. Lembra que eu dei um piquezinho lá no cós? Vou dar aqui também. Uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Eu gosto muito de bolso. Eu gosto muito de bolso. Então eu acho que eu vou botar um bolso aqui nessa frente aqui. Vamos colocar um bolso aqui na frente? Vão, acho que vai ficar legal. O que vocês acham? Um bolsozinho embutido ou um bolso faca? Acho que é um bolso embutido, né? Bolso embutido vai ficar bom, não vai? Então da linha que a saia termina, você marca 4. Depois você marca 15. Que é a boquinha do bolso. Ó. Ok? Agora vamos pegar aqui um papel para poder fazer esse bolso. Vou pegar aqui um pedaço de papel. Ó.
Aí você copia um pedacinho daqui, da parte da cintura, e copia essa lateral, também copiando os piques. Ó, tá? Como é que você sabe o tamanho do bolso? Aqui é a boca do bolso, sua mão vai entrar aqui. Lá dentro, sua mão não fica assim, sua mão fica assim. Aí você posiciona a sua mão como se estivesse dentro do bolso e faz uma linha em volta para caber sua mão. Que inclusive até um celular aqui ele vai caber bem. Tá? Se você quiser fazer um pouquinho mais fundo, para você não correr o risco de perder o celular, quando você chegar aqui nessa curva aqui, ó, você deixa um pouquinho mais de tecido, ó. Faz ele curvadinho assim, ok? Ó, aqui a gente corta a lateral do jeito que tá, né? E essa parte aqui sobra, ó. Olha como é que ele vai encaixar certinho ali, ó. Certo? Vamos fazer com o bolsinho. Esse bolso aqui eu preciso de 2 para cada lado, tá, gente? Então eu preciso dele 4 vezes. Fio. 4 vezes 2 pares. Ó, aqui tá a base de costas, não tá? Lá na frente eu aumentei aqui 16,5. Então vou aumentar aqui também. 16,5. Vou fazer o traço, vou fechar o retângulo. Eu preciso aumentar 1 centímetrozinho aqui para poder chegar na minha medida de cintura. Então vou aumentar aqui, ó, até a parte mais altinha aqui onde encontrou minha régua. Já cheguei na minha medida de cintura, certo? Na barra, lá na frente, eu aumentei 4 centímetros. Então vou aumentar 4 e vou fazer aqui, ó, a minha nova lateral com esse aumento de 4, certo? Agora lá na frente, o que eu fiz? Eu eliminei a pence, fiz um corte aqui, ó, e eliminei a pence. E depois eu aumentei um pouquinho nessa parte aqui também. Então, olha só, você vai ter que fazer as coisas em 2 etapas diferenciadas aqui, que você vai ter que prestar muita atenção agora, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui. Lembra que lá na frente a gente abriu 7 e 7, né? Você vai abrir de novo 7 e 7, tá? Deixa eu tirar esse pedaço que tá sobrando. Vamos fazer assim. Vou pegar e vou fixar esse pedaço aqui. Esse outro é aqui do lado. Eu vou medir aqui embaixo 7 centímetros. 7 centímetros. Aí, nesse ponto aqui, eu vou abrir os mesmos 7 que eu abri lá na frente. Tá? Então, abri 7 e fixei aqui. Agora, eu vou cortar essa parte aqui da pence e vou dobrar a pence até ela abrir 7. Porque a boca da saia tem que ficar igual, frente e costas, né? Pra ter harmonia. Ó. Então, aqui eu tenho 7, igualzinho eu fiz lá. Aqui eu preciso abrir 7 também. Certo? Deixa eu marcar aqui onde é que é o 7. Presta atenção, porque aí atrás, se sobrar um pouquinho de pence, fica até melhor, sabia, gente? Ó, do lado de cá, eu vou ter que abrir esse tanto aqui. Aí eu vou ter o mesmo tamanho de boca que eu tenho na frente. Vamos ver como é que vai ficar essa pence? Vamos cortar uma perninha da pence. Ó, cortei uma perninha e vou esconder ela aqui, ó. Tá vendo? Sobrou um pedacinho de pence. Se eu dobrar a pence toda, agora olha o que eu tô tentando ensinar pra vocês, ó. Se eu dobrar a pence, olha o tamanho que vai ficar a boca dessa saia. Vai ficar muito maior do que a frente. Então a gente pega e abre aqui embaixo a mesma coisa, ó. 7 e 7. A boca da saia vai ficar igualzinha, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá a mesma medida. E a gente permanece com um pedacinho de pence aqui, que não tem problema. As costas tendo pence, ela veste até melhor, tá? Então, ela vai ficar desse jeito. Aí você copia. Aqui onde ficou. Lembra que a gente ainda vai ter que subir 2 aqui na beiradinha, tá? Ó, vou copiar. Opa! Deixei marcadinho. E aqui onde é a pence, eu vou deixar marcado aqui, que aqui tem uma pence, ó. Ó, aqui e aqui. Ficou pequenininha, mas ficou. É uma pence. Tá bom?
Isso é bem importante, viu, gente? Isso é pulo de gato. Tem gente que não ensina essas coisas. Tem que ensinar esses detalhezinhos que fazem a tua modelagem ficar perfeita. Senão você ia dobrar tudo, a boca da saia das costas ia ficar enorme e ia ficar voltando pra frente. Agora, o que falta aqui, ó? A gente tem aqui 1 centímetro de costura. Certo? Aqui eu também tenho que dar 1 centímetro de costura. Na lateral eu não preciso. Aqui, ó, nessa pontinha aqui, para ela não dar bico, vou subir 2 centímetros. Igualzinho eu fiz na frente. Vou trazer essa curva até o meio da boca aqui, ó. Certo? E lá na frente eu dei 1 centímetrozinho para dar bainha. Aqui eu também vou deixar. E agora é só recortar essa parte aqui. O fio é aqui. Fio. E esse aqui eu tenho que cortar 2 vezes um par, né? Um para cada lado. Está pronto o nosso molde. Agora vem a pergunta que não quer calar, né? Quanto de tecido vou ter que comprar para fazer esse molde? Eu coloquei aqui na dobra, tá vendo? A saia costas. E lá naquela parte vai sair a saia frente. Aqui, tá? Aqui, nessa ponta aqui, eu coloquei 2 partes dessas costas. Aí eu virei ele para encaixar aqui. Deu mais dois pares aqui. Aí saiu a frente aqui e no cantinho já sai um parzinho daquela lateral, ok? Então até agora ainda faltam todos esses daqui, ó. Vamos puxar o tecido pra gente ver mais. Como é que vai ficar? Vamos lá, né? Esse pedaço aqui ainda falta um par, tá? Então eu desço ele para tirar mais um par. Esse bolso aqui são 4 vezes, então a gente pode tirar 2 assim e 2 a gente pode virar ele assim, ó, para ficar encaixadinho. Então saiu mais 2 pares aqui. Faltam essas peças aqui, gente. Então vamos lá, esse cós aqui é dobrado no meio, ele é 2 vezes. Então a gente tira uma aqui e uma aqui. E depois vem essas partes retas, ó. Aqui são 2, aqui são 2, e esse aqui são 4. Então dá para tirar 2 aqui e 2 aqui. Então o meu gasto termina aqui. Agora vamos ver, né? Quanto é que deu de lá da ponta até aqui. Ó, até aqui tem 1,50 m. Mais uns 20 centímetros, né? Mais 20 centímetros. 1,70 m a gente tira essa peça. Muito obrigada pela tua companhia. Espero que você tenha gostado. E se você quiser ver essa peça na costura, costurada, deixa aqui no comentário esse pedido que é pra gente considerar, tá? Principalmente se você for assinante. Um beijo!